Olá, meu primeiro ano, eu aqui de volta com o conteúdo agora de núcleo celular para vocês. Nós já temos uma aula gravada aí de biologia celular, uma aula de biologia celular 2, com todas as organelas membranosas e não membranosas. E hoje nós vamos falar um pouco de núcleo celular. É importante que vocês tenham conhecimento desse conteúdo. Nós vamos falar um pouco de cromossomo, vamos falar de cariótipo, de corpúsculo de Bach, que é a cromatina sexual. Então é importante que vocês se atentem a essas informações. Nós vamos ter aí essa prévia de núcleo celular. Nos próximos bimestres nós iremos trabalhar com a genética. Então é importante que vocês estejam atualizados em relação a esse conteúdo, certo? Vamos aqui para núcleo celular. Quando a célula não está se dividindo, sua atividade metabólica é intensa. Toda essa parte de conteúdo que tem aí nesses slides está tudo no módulo de vocês. Então, seria interessante que vocês acompanhassem essa aula com o livro didático e tudo que tiver aí no vídeo, é bom que vocês façam a marcação no módulo para quando a gente se encontrar novamente, se a gente precisar fazer alguma revisão, a gente focar nesses pontos aí mais importantes, certo? Quando a célula não está se dividindo como? A célula ela realiza dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Quando ela não está se dividindo, ela não fica parada, ela não fica em repouso, muito pelo contrário, ela está em intensa atividade metabólica. É nesse momento onde ela está se preparando para se dividir. É quando ocorre o processo de duplicação do material genético, para garantir que as células formadas elas tenham a mesma quantidade de DNA. A gente chama essa fase de intéfase. A intéfase é esse período que a célula se prepara para entrar no processo de divisão. Nessa etapa, o núcleo, denominado núcleo interfásico, é constituído pelo nucleolo e pela cromatina. O nucleolo, ele é denso, ele é um corpúsculo denso, esférico, e ele tem como função formar ribossomo. Ribossomo, vocês já sabem que é para síntese proteica. Então, as células que têm intensa atividade precisam de bastante ribossomo. E a cromatina é o nosso material genético, é o nosso DNA, mais proteínas que ficam dentro do núcleo. Vocês vão ver que a cromatina depois ela vai ser condensada e vai formar aí o cromossomo. Então, o nosso DNA, ele tem a fase de cromatina quando está na intéfase, e quando ele vai entrar no processo de divisão celular, essa cromatina ela vai ser condensada para que ocorra a formação dos cromossomos e ele possa entrar no processo, e a célula possa entrar no processo de divisão. Então, na etapa da intéfase, o núcleo, denominado de interfásico, ele é constituído pelo nucleolo, que é essa região esférica que eu disse a vocês, que tem função de produzir ribossomo, e pela cromatina. Quando termina a intéfase e a célula começa a se dividir, a primeira fase do processo de divisão celular é a prófase, ocorre lá o desaparecimento da carioteca e do nucleolo. A carioteca é aquele envoltório nuclear. Aí desaparece carioteca, desaparece o nucleolo, a cromatina ela condensa para formar o cromossomo. Aí no final do processo de divisão, que é a telófase, aí reaparece o nucleolo, reaparece a carioteca e o cromossomo ele volta a ser cromatina novamente, certo? Quando uma célula se divide, a cromatina, que é a associação do DNA mais proteínas, essas proteínas são chamadas de proteínas histonas, que é seu material genético, perde a aparência homogênea, que caracteriza as células em intéfase, e se condensa em um conjunto de estruturas filamentosas e compactadas denominadas cromossomos. É o que eu disse a vocês. Quando a célula vai se dividir, essa cromatina ela vai se condensar e vai formar a estrutura compacta que a gente chama de cromossomo. No final do processo de divisão, ela volta à cromatina novamente. Então, a cromatina e o cromossomo ele é constituído pelo nosso material genético, só que eles se encontram em momentos diferentes. A cromatina na intéfase e o cromossomo no processo de divisão celular. Essa imagem que vocês têm aqui, observem o núcleo. No núcleo, que é o centro de comando, é onde está localizado o nosso material genético. Aqui vocês já têm o cromossomo, que é a cromatina já condensada. Se a gente desenrolar aqui esse cromossomo, nós vamos ter a nossa fita de DNA,
que é formada pelos nucleotídeos, lembram das bases nitrogenadas? Nós vimos isso nas aulas anteriores. Cromatina e cromossomo. A estrutura filamentosa do DNA é grande quando comparada à estrutura celular. Por isso, ela precisa estar organizada para ser armazenada e desempenhar suas funções. O nosso DNA, ele é muito grande. Então, para que ele caiba na célula e para que ele possa realizar suas funções, ele passa por essa fase de compactação. Então, o nosso DNA, ele é muito grande, então ele precisa ser compactado, organizar esse filamento para que ele possa desempenhar suas funções aí necessárias. A cromatina e os cromossomos são constituídos pelo mesmo DNA, o que eu já disse a vocês. E essas denominações são dadas de acordo com a apresentação dos filamentos nos diferentes momentos. Então, a cromatina, ela aparece, é o nosso material genético na fase da intéfase, e o cromossomo é o nosso material genético já condensado quando entra no processo de divisão celular. A cromatina refere-se às porções do núcleo que se coram e são visíveis ao microscópio óptico. É constituída por filamentos de DNA, sendo observada na célula durante a intéfase. Então, durante a intéfase, a gente observa aí a cromatina. De acordo com a compactação que ocorre no DNA, é possível distinguir duas partes, duas áreas. A área de heterocromatina e a área de eucromatina. Essa região de heterocromatina, ela é bastante condensada. E a região de eucromatina, ela corresponde à maior parte e ela se apresenta mais esticada. É tanto que vocês vão perceber lá na frente, quando eu mostrar a imagem, essa região de heterocromatina, ela é uma região inativa da cromatina. Essa região de heterocromatina, ela é geneticamente inativa. Já a região de eucromatina, ela vai apresentar ação gênica, porque ela vai ter uma maior superfície de contato para que as enzimas possam chegar. Então, deixa eu passar aqui a próxima imagem para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Aqui é como se você tivesse a sua fita de DNA, essa região que está toda enroladinha, estão vendo? Essa região é a região de heterocromatina, é a região mais condensada, é a região inativa, é onde os genes estão desligados. Mas lá na frente, quando a gente for estudar mais a fundo a genética, vocês vão ver que esses pedaços de heterocromatina, eles vão ser eliminados daqui. Fica apenas a região ativa que codifica aí as características. Então, essa parte condensadinha aqui é a região de heterocromatina, que é a região desligada, é a região inativa. E essa que está esticada, essa que tem uma maior superfície aí de contato, é a região de eucromatina. Então, durante a intéfase, a eucromatina ela está esticada, evidenciando a sua ação gênica, é a região ativa. Então, nessa região, segmentos de DNA estão formando o RNA. Esse RNA vai posteriormente ajudar aí a formação das proteínas que são responsáveis pelas nossas características. E aqui vocês têm a heterocromatina. A heterocromatina é essa região que está toda compactada, essa região mais densa aqui. Ela não tem atividade gênica, então ela não vai produzir RNA, porque os seus genes estão desligados. É a região inativa da cromatina. E como é que acontece a compactação do DNA? O DNA, quando ele não está todo compactado formando cromossomo, ele formou a cromatina. Como é que essa cromatina forma cromossomo? Olhem aqui nosso filamento de DNA, nossa dupla hélice. Esse filamento de DNA, eles vão se associar a proteínas histonas e vão formar estruturas chamadas de nucleossomos. Estão percebendo aqui? Esses nucleossomos, eles vão se associar para formar uma outra estrutura compacta chamada de solenoide. Aí depois, aqui nessa estrutura de solenoide, já começa a surgir aí uma caracterização de cromossomo, que é quando ele já está todo enovelado. O cromossomo, antes da divisão celular, ele vai ser duplicado. A função da duplicação cromossômica antes do processo de divisão celular é garantir que as novas células tenham cada uma a mesma quantidade. Vamos imaginar aqui a mitose. A mitose tem 46 cromossomos e ela vai formar duas novas células. Essas duas novas células vão ter 46 cromossomos cada. Então, para garantir que as novas células tenham a mesma quantidade cromossômica,
esse material genético ele precisa ser duplicado, possibilitando que cada cromossomo seja formado por 2 filamentos. Então, o cromossomo que inicialmente ele era assim, no processo de divisão, de duplicação, desculpa, ele vai ficar assim, ou seja, vai formar aí as cromátides irmãs. Duplicou, formou as cromátides irmãs, que são 2 filamentos idênticos. As cromátides, elas vão ficar ligadas entre si por esse estrangulamento central aqui, que a gente chama de centrômero, que divide o cromossomo em 2 braços, os braços de cima e os braços de baixo. Beleza? Olhem aqui a estrutura cromossômica. As cromátides irmãs são esses bracinhos. Essa estrutura central aqui, esse estrangulamento, a gente chama de centrômero. Essas pontinhas aqui, nós chamamos de telômeros. Esses telômeros, eles são extremamente importantes. Eles estão relacionados ao envelhecimento celular. Ele é como se fosse uma capa que impede que esse material genético que esteja condensado, ele se desenrole. Pense no cadarço do sapato de vocês. O cadarço do sapato não tem aquela pontinha de durex, de plástico, que impede que o cadarço ele desfie. O telômero é como se fosse aquilo. Se a gente tira aquela capinha, ele perde a qualidade do cadarço. Então, ele vai ficar gasto, ele vai desfiar. Então, o telômero é como se fosse essa capinha protetora que impede que o cromossomo ele saia dessa forma compacta e também impede aí o seu envelhecimento, o seu desgaste. Classificação dos cromossomos de acordo com a posição do centrômero. O centrômero que é aquele estrangulamento central aí que separa os braços, lembram? Aqui nós temos o cromossomo do tipo telocêntrico. O telocêntrico, o centrômero, ele não divide os braços superiores. Percebam que ele não tem os braços da parte de cima. Esse cromossomo do tipo telocêntrico, ele só acontece em vegetais. Não existe ele na espécie humana. O centrômero ele vai estar localizado aqui na região terminal. O cromossomo do tipo acrocêntrico. O cromossomo acrocêntrico, o centrômero ele fica próximo à extremidade, vai formar aqui braços curtos e podem apresentar aqui essas regiões que são chamadas de satélites. Esse satélite, ou zona SAT, como também é chamado, ele vai participar da reconstituição do nucleolo lá depois do processo de divisão celular. Aqui nós temos um cromossomo do tipo submetacêntrico. Os braços eles são de tamanhos diferentes. O centrômero ele fica deslocado um pouco mais para cima. E aqui nós temos o último, que é o metacêntrico. Os braços são iguais porque o centrômero ele está localizado no centro. Beleza? Telocêntrico, acrocêntrico, submeta e meta. Número de cromossomos. Diploide e haploide. Nós já estudamos isso em anos anteriores. Vocês sabem que a célula ela é haploide quando ela tem a metade do número cromossômico. Então, aqui nós temos, vamos supor, a espécie humana. A célula diploide tem 46 cromossomos. A célula haploide, que é o gameta, vamos botar aqui um espermatozoide, tem 23 cromossomos. É a metade da quantidade cromossômica. Então, 23 cromossomos lá do espermatozoide com 23 cromossomos do ovócito secundário vai formar aqui um indivíduo completo com 46 cromossomos, beleza? Então, célula haploide, a metade do número cromossômico, olhem aqui, não tem a cromátide irmã, tá vendo? O pazinho. E a célula diploide vai ter o dobro. Cromossomos homólogos. Homólogos, eles são iguais. Olhem aqui, cromátides irmãs, idênticas, o centrômero, estão vendo? Esses cromossomos, eles são homólogos, eles são iguais. Na espécie humana, o nosso cariótipo, os nossos 46 cromossomos, eles estão organizados aos pares. Então, nós temos 22 pares de autossomos, que são responsáveis pelas nossas características, e um par de cromossomo sexual. No caso das mulheres, das fêmeas, o cromossomo sexual, que é XX, ele é homólogo, eles são iguais. Já no homem, o sexo masculino, que é determinado pelo XY, os cromossomos eles são heterólogos, eles são diferentes.
Número cromossômico de diferentes organismos. Olha aqui, no ser humano, 46 cromossomos nas células somáticas. As células somáticas são as células do corpo, as células do músculo, do sangue. E os gametas, eles vão ter a metade do número cromossômico, 23. Na mosca das frutas, que é a Drosophila melanogaster, ela vai ter 8 cromossomos nas células somáticas e 4 nos gametas. O pinheiro do Paraná, que é uma planta, tem 24 cromossomos e os gametas têm 12. Percebam aí que é sempre a metade, porque vai juntar o gameta masculino com o feminino para formar um indivíduo completo. O cavalo tem 64 cromossomos e o milho tem 20 cromossomos. Nós temos vários outros aqui que eu não coloquei para vocês, mas a samambaia, por exemplo, tem centenas de cromossomos. A carpa, que é um peixe também, tem centenas de cromossomos. Depois vocês podem fazer uma pesquisa aí, a critério de curiosidade. Aqui nós temos um cariótipo, se vocês contarem aqui, vocês vão ver que tem 46 cromossomos, são 46 estruturas dessa daqui. Quem trabalha no laboratório de citogenética trabalha com o pareamento disso daqui. Então, a gente vai combinando os cromossomos. Esse tá igual a esse, então esse deve ser o par desse. Esse daqui tá igual a quem? Deve ser o par desse. A gente vai organizando aos pares. Como aqui é o cariótipo da espécie humana, ele vai ter que ter 23 pares, que é para formar os 46, ok? Bora lá. Aqui nós temos um cariótipo ou ideograma da espécie humana. Aqui eu tenho um feminino. Por que é que eu sei que é feminino? O que é que diferencia o cariótipo feminino do masculino? O par de cromossomo sexual. Se eu tenho aqui XY, obviamente que é um indivíduo do sexo masculino. Se eu tenho aqui XX, é porque é um indivíduo do sexo feminino. Então, percebam aqui que eles têm 22 pares de autossomos e um par sexual, que é esse que vai caracterizar o sexo do indivíduo. Todos os outros estão organizados aos pares. Nós vamos ver algumas anomalias genéticas e vocês vão perceber que em algumas anormalidades genéticas, os cromossomos eles não vão estar organizados aos pares. Pode ser que apareça um terceiro cromossomo. O exemplo mais comum que a gente vai ver é a síndrome de Down. A síndrome de Down, que é também conhecida como a trissomia do 21. O cromossomo 21, ao invés de ele estar organizado em pares, ele vai ter uma terceira cópia, que caracteriza aí a síndrome de Down, e essa terceira cópia que é responsável pelo surgimento daquelas características particulares do indivíduo. Representação do cariótipo, aqui nós temos o indivíduo do sexo feminino. Ele pode ser representado como 44A, que corresponde a 44 autossomos, mais XX, ou seja, 44 mais 2 forma 46, ou vocês podem também representar assim, 46, que é o total, separar por vírgula XX. Significa que aqui nós temos uma mulher normal, com a quantidade correta de cromossomos, e aqui nós temos um homem, um indivíduo do sexo masculino. A cromatina sexual. Lembram de heterocromatina e eukromatina? A heterocromatina é aquela parte que é condensada, que é inativa. Um exemplo de heterocromatina presente em algumas células é a cromatina sexual, que é também chamada de corpúsculo de Barr. E ele vai corresponder ao cromossomo X inativo e condensado. Só que esse cromossomo X vai ser apenas da fêmea de mamífero. As fêmeas de mamíferos, ela tem XX e o macho tem XY. O do macho, o X do macho vai ser ativo. A fêmea, ela vai ter um X que é ativo e o segundo X, ele é inativo, ele é condensado, ele forma a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. A explicação para esse fato é que as fêmeas de mamífero apresentam 2 cromossomos X, mas um deles vai permanecer condensado. Os machos, como tem apenas um X, ele é ativo e se mantém desenrolado. Por isso, a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr não está presente nos homens, apenas nas fêmeas de mamíferos. Olha aqui como a gente observa aí sem lâmina. A gente pegou 2 lâminas para analisar. Se você perceber que em uma das lâminas tem essa manchinha ela corresponde ao corpúsculo de Barr, que é o cromossomo X inativo. O do macho não tem. Por que o do macho não tem? Porque ele não tem cromatina sexual, uma vez que ele só tem um X e o X que ele tem é ativo. Como nós mulheres temos 2, um dos nossos X é ativo e o outro ele é condensado. O nucleolo, que é essa região que eu já
comentei com vocês nos slides anteriores. Aqui vocês têm a região de heterocromatina, que é a região condensada e inativa, a região de eucromatina, o envoltório. Aqui nós temos uma imagem microscópica. E eu vou sugerir a vocês que façam em casa essa atividade. Lá no material de apoio de vocês tem um cariótipo para vocês montarem. Vocês cortam os cromossomos direitinho e faz a colagem dos pares e identifica se ali é cariótipo de homem ou de mulher. E no livro de atividades, façam a atividade da página 14 e no livro didático as atividades das páginas 29 a 31, que na próxima aula eu vou realizar a correção, certo?